Para nós é uma alegria e uma honra receber o Jader, e nessa tarde tão simbólica de comemoração e memórias. Jader, bem-vindo. Temos aqui também a Cláudia, que muitos já conhecem, e ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, e esta tarde vai ser uma troca muito grande entre o Jader e ela, que está tão inserida no nosso mercado. Bem-vindos. Boa tarde a todos. Obrigada, Corina, obrigada, Alexandre, obrigada a toda a equipe pelo convite tão especial para estar aqui com vocês. Eles pediram que eu me apresentasse, então, bem rapidamente, eu sou estrategista, especialista no mercado de luxo contemporâneo. Sou nascida em Valinhos, mas moro em Campinas há muito tempo, então me considero praticamente campineira, coisa que poucas pessoas que talvez me acompanhem aqui pelas redes sociais saibam, né? Mas eu atuei no mundo corporativo por bastante tempo, depois fui para o universo da educação internacional, atuei como diretora de marketing da Escola Americana, acho que muitos que são aqui da região conhecem a Escola Americana. Depois passei um tempo na Europa, atuando também no universo da educação internacional, e quando voltei ao Brasil, fiz uma transição de carreira e comecei a atuar com mentorias, palestras, treinamentos, e foi aí que eu realmente decidi fincar meu pé no mercado de luxo. Desde a época da Escola Americana, eu lidava com esse cliente de alta renda, um cliente muito exigente, que realmente busca uma experiência diferenciada, que decide investir, mas realmente exige essa experiência diferenciada, é muito cuidadoso com os detalhes, é muito consciente do seu investimento. Então, eu me especializei nesse mercado e, de lá para cá, venho realizando esse trabalho de treinamento de lideranças, trabalhando com marcas como Mercedes, Banco Safra, e, enfim, tantas outras. Agora, Jader Almeida, é um prazer enorme. E, por isso, estamos aqui. Como eu disse, é uma honra fazer parte desse momento, dessa tarde, dessa trajetória aqui da Jader Almeida, especialmente aqui em Campinas, porque eu vejo que a nossa região tem realmente essa capacidade, atrai esse cliente tão qualificado para cá, e é uma honra ter marcas ícones como a Jader Almeida aqui na nossa região. Bom, então, chega de falar de mim, vamos lá. Eu quero chamar o nosso convidado, mas eu queria dizer algumas palavras aqui sobre o nosso convidado. Há 10 anos surgiu uma luminária chamada Memory. Um nome simples, discreto, mas que carrega algo profundamente humano, a capacidade de guardar o tempo. Ao longo dessa década, ela atravessou casas, cidades, histórias, gerações e permaneceu atual sem precisar seguir tendências. Manteve-se desejada sem precisar chamar a atenção, como tudo aquilo que encontra o seu lugar verdadeiro no mundo. Mas, de certa forma, essa noite não fala apenas sobre a linha Memory, mas da construção paciente de uma linguagem própria. Fala sobre a coragem de seguir um caminho autoral, quando o mundo, vocês sabem muito bem, insiste na velocidade. Fala sobre o desenho, sobre a arquitetura, sobre a beleza dos detalhes invisíveis e sobre a capacidade que Jader Almeida tem de transformar matéria em emoção. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Enquanto a Memory completa 10 anos, a marca Jader Almeida vive também um dos seus momentos mais significativos. Depois de décadas levando seu design para diferentes partes do mundo, a marca inaugura uma nova etapa da sua trajetória internacional, estabelecendo seus próprios espaços nos Estados Unidos, ampliando não apenas a presença dos seus produtos, mas a experiência completa do universo que construiu ao longo dos anos. Sobre o reconhecimento de uma visão que nasceu no Brasil e hoje dialoga com alguns dos mercados mais relevantes do mundo. Então, nessa noite, nós vamos percorrer essa trajetória. Nós vamos falar do objeto à arquitetura, da memória ao futuro e do Brasil para o mundo. E, para essa conversa, nós vamos receber o nosso convidado especial, que entende e pratica um dos valores mais intrínsecos do luxo absoluto, o da permanência. Então, Jader, seja muito bem-vindo. Primeiramente, obrigado pelas palavras. E, detalhe, eu sou convidado e anfitrião ao mesmo tempo. Então, estou cumprindo essa dupla função. Então, todos
sempre são muito bem-vindos. E, como a Corina falou, esses momentos de recebermos as pessoas e podermos ter essa troca, essas conversas, mesmo que rápidas, paralelas, isso é realmente uma construção ao longo do tempo. Eu tive aqui há um ano e alguma coisa, em advento de 10 anos da cadeira Dina, 20 anos da cadeira Dina também, que é um objeto icônico e permanece ainda lá. Naquela ocasião, eu trouxe alguns números, alguns dados da ascensão, e se prova, mais uma vez, mesmo após esse período, continua ainda um produto desejado, vendável, as pessoas adquirindo, utilizando, ou seja, então essas palavras que tu acabaste de alguma maneira, introduzir, que é a permanência, que é um dos fatores mais importantes daquilo que eu acredito que, enquanto arquiteto também, quando se faz uma escolha, é o desejo de que aquilo permaneça. Nossa passagem, enquanto seres vivos, humanos, pessoas, etc., tem um tempo limitado, curto ou não, a depender do ponto de vista ou da filosofia adotada para a descrição, mas, no entanto, a obra, aquilo que fazemos, tem a capacidade de permanecer, reverberar por muito mais tempo. Então, a nossa responsabilidade para aquilo que fazemos, sobretudo nesse campo da arquitetura, do design, da arte, é muito importante essa reflexão. E momentos como esses, eles são definitivamente parte dessa construção. Afinal de contas, o nosso momento em que vivemos, eu vou utilizar uma palavra do Walter Longo, que ele fala que nós estamos infoxicados, ou seja, são tantas informações das quais os nossos cérebros, cuja evolução biológica não consegue se atualizar ao mesmo tempo. Então, momentos como esse, uma pausa para ouvirmos, falarmos, refletirmos, eu acredito que voltamos a ser aquilo que de fato somos, humanos, demasiadamente humanos. Então, portanto, essa troca aqui é muito importante para eu conseguir, de alguma maneira, falar, criar esse diálogo e, sobretudo, ter essa reverberação, essa reflexão para com todos. Então, obrigado pela oportunidade, o Alexandre, que organizou isso tudo de maneira compulsória, mas faz parte. Brincadeira. É claro, tem todo esse movimento, ativação da memory, que não basta apenas fazermos algo, ter essa consistência de conseguirmos comunicar também, é muito importante. Afinal de contas, quem não conta histórias está fadado ao esquecimento, e é uma das nossas características, conseguirmos reproduzir aquilo, as nossas memórias, e passarmos para as pessoas que estão vindo. Então, esses momentos são realmente para celebrarmos essas memórias. Muito gostoso ouvir isso. E vocês já viram que a conversa promete, porque nada melhor do que conversar com alguém que gosta de conversar, de contar histórias, de traduzir sua filosofia. Então, gente, prestem atenção aí, porque essa conversa promete muito. Vamos lá, Jader. Tem algumas perguntas aqui para, enfim, uma leve condução para a gente começar aqui. Então, nós estamos celebrando os 10 anos da Memory, parabéns. É uma coleção que atravessou o tempo com uma naturalidade que é algo difícil de se ver no mercado, e que evoluiu, que se desenvolveu. Então, quando você observa a linha Memory hoje, o que ainda ecoa com você sobre aquele momento em que você fez essa criação? Eu fiz há pouco, para essa ocasião, tem um vídeo que está público, está em mídias sociais, enfim, em todas as plataformas. Mas uma coisa muito importante da reflexão que eu trouxe nessa própria narrativa, que quando se desenha um objeto, luminária, sobretudo, parte-se primeiro da função, iluminar, e assim por diante. Mas quando se consegue, de alguma maneira, conectar outros fatores, vamos falar da biologia, se pensarmos, enquanto evolução humana, enquanto evolução como um todo do nosso planeta, a luz, a maior parte do tempo definitiva, foi condição. Afinal de contas, o sol ditava o dia, a noite, as estações, quando dormíamos, caçávamos, nos protegíamos, etc., etc. Se pensarmos o fogo, que tem a descoberta de 400 mil anos, 1 milhão de anos, a depender da fonte e do estudo, então, o fogo já criou essa condição, saímos apenas da condição e começamos a manipular. Ou seja, tivemos mais tempo para contar histórias, reproduzir as nossas experiências para os nossos sucessores, criar esses momentos, ou seja,
ampliou a nossa permanência. E quando falamos da manipulação da luz elétrica, são 100 anos. Ou seja, se colocássemos isso numa linha imaginária, temporal, isso é uma centelha, é quase imperceptível em toda essa evolução. E quando coloca-se tudo isso em retrospectiva e em perspectiva, quando traduz para um objeto que vai, de alguma maneira, cumprir a função de iluminar, mas também trazer aquilo que, de alguma maneira, revelar aquilo que temos. A luminária memory, ela não ilumina, de fato, uma situação, ela revela os momentos. Ou seja, como eu costumo falar, ela revela uma textura, revela um momento, revela aquela pequena cápsula do tempo que vai criar uma memória para as pessoas. Então, é claro que tudo isso cria-se um campo de filosofia, de narrativas, etc., mas também fatores muito tangíveis, que é objeto correto, a elegância, a materialidade, fatores que, de fato, criam essa harmonia do conjunto e faz com que esse objeto esteja, como falado na introdução, em muitos países, inclusive, muito bem, diria-se de passagem, muito bem sucedido do ponto de vista comercial, das pessoas rapidamente criarem uma conexão com o objeto e, por sua vez, ter um sucesso bastante acentuado. E como todos nós aqui estamos no campo do design, da arquitetura, acho que é rapidamente perceptível como é fácil de utilizar o objeto nos mais diversos contextos, independentemente da leitura ou da narrativa que se coloca naquele espaço. Então, quando se fala da criação desse objeto, de todos esses aspectos, eu acredito que a palavra memory, ou memória, ela traduz de maneira muito precisa todos esses aspectos, desde toda essa evolução biológica, da função da luz, da função iluminar, da função criar memória, aconchego, segurança, e também na parte tangível do objeto enquanto design. É o equilíbrio entre a forma e a função, mas aqui a função poética também, que é o subjetivo, aquilo que, de fato, talvez nos conecta imediatamente quando olhamos alguma coisa, ela tem essa função muito bem resolvida. E tudo se traduz, talvez, na proporção da luz, da intensidade, na materialidade e todos esses aspectos. Muito bom. Eu gostei muito do que você falou sobre revelar, e como a função da luz, e talvez isso diga muito sobre o seu próprio trabalho, né? A memory, ela tem essa ideia muito presente na sua obra, de buscar elegância, temporalidade e isso que eu falei, de refletir algo. Eu vejo isso muito intrínseco no seu trabalho. O que significa para você criar algo capaz de permanecer relevante, mesmo diante de um mundo tão veloz, como você falou, um excesso de informação, e que busca novidade o tempo todo? Esse, de fato, é um desafio, talvez um dos maiores para todos nós que estamos nesse campo, mas antes do desafio, talvez venha o comprometimento de realmente se dedicar a algo verdadeiramente para que essa palavra permanência aconteça. É claro que quando se está naquela atividade, no momento de fazer algo, antes de tudo, uma intenção que isso permaneça. Mas os agentes dos quais vão conviver as pessoas que vão adquirir esse objeto, vão criar ou continuar essa vida, a intenção, a leitura disso, também é muito importante. Então, estar conectado, ter esses códigos destilados ao ponto de conseguir traduzir tudo aquilo que é intangível para algo, um objeto, que, de fato, as pessoas consigam enxergar a função, a beleza, a função poética, esse objeto dentro do espaço do qual se tem inúmeros outros elementos, se nós vivemos dentro dos nossos invólucros, dos nossos meios que habitamos, com inúmeros outros elementos, sejam eletrônicos, sejam de tapeçaria, sejam toda a arquitetura, a arte, todos esses elementos, e quando se tem um objeto que a pessoa se identifica rapidamente, tem essa leitura e essa afinidade, então isso é talvez o ápice, quando se passam 10 anos, ou seja, uma década, nessa transformação jamais vista
na história da humanidade, da rapidez, da agilidade da informação. Então, essa permanência, essa relevância, para mim, obviamente, é atingir um objetivo do qual foi lá desde a Gênese, a intenção sempre, e não apenas desse objeto, e sim como objetivo de carreira, de assinatura, de se colocar a fazer algo que tenha relevância não apenas para o momento, mas também que permaneça no tempo, e depois de 10 anos ter essa leitura, esse feedback que continua e ainda em ascensão, então significa minimamente que fui bem sucedido nesse objeto enquanto design, enquanto mensagem. Eu vou só novamente, que eu reafirmo em várias vezes que é possível essa sentença, frase, que eu sempre digo, porque eu consegui, de alguma maneira, juntar as atividades que é a arquitetura, a arte e o design, que é sabido que são as maiores formas de expressão humana, as mais poderosas, porque, de alguma maneira, elas traduzem crenças, ideais e tudo aquilo que está dentro de nós de maneira material. Portanto, se torna uma mensagem. E quando eu falo, em alguns momentos, estão em periódicos, palestras, entrevistas, etc., que é difícil falar, eu tenho um cliente, talvez eu tenha um interlocutor, porque esse interlocutor recebe de maneira material essa mensagem, ou seja, tudo aquilo que está condensado no imaginário, enfim, no nosso subconsciente, que de alguma maneira se traduz em um objeto, em um projeto, em uma escultura, seja lá a denominação que for, mas são, de fato, algo que nos torna humanos. Eu conversei agora, rapidamente aqui com algumas pessoas que nós falávamos que, enquanto todos os animais se adaptam ao meio, nós somos a única espécie desse planeta que adaptamos o meio a nós. E qual a maneira, a forma mais precisa disso, senão a arte, a arquitetura e o design? Então, quando pensamos nisso de maneira mesmo que rápida ou superficial, sem aprofundarmos em filosofias, etc., porque essa frase é atribuída a Ayn Rand, que é uma escritora, enfim, da Rússia, que migrou para os Estados Unidos e cujo um dos mais famosos livros dela, que se chama A Revolta de Atlas, em português, ou Struggle of the Atlas, que é o mais lido nos Estados Unidos. E é muito bom, quem não leu, leiam, é uma leitura densa, mas vale muito a pena por uma reflexão de apropriações humanas, etc. Então, essa nossa profissão, atividade que nós vivemos, que é a arquitetura, a arte e o design, é talvez uma das mais importantes expressões humanas. Afinal de contas, nós estamos adaptando o mundo para viver melhor. E o design, a arquitetura e a arte têm essa premissa, fazer o mundo melhor para as pessoas. E já é sabido, cientificamente comprovado, a beleza, a proporção correta, a harmonia cura as pessoas. É algo que realmente, quando alguns falam que é subjetivo, que é ação narrativa ou falácia, isso já é comprovadamente, que a harmonia tem esse poder de curar as pessoas. E pessoas que estão na sua melhor forma, consciente, inconsciente, em todos os aspectos, conseguem, de alguma maneira, devolver melhores coisas para o mundo. E temos um mundo melhor. Portanto, nós somos, de fato, agentes que curam o mundo. Não é, assim, quando se olha, parece algo romantizado, mas é, de fato, algo científico e biológico. Isso é maravilhoso, essa fala é maravilhosa, e aqui eu já vou juntar algumas coisas. Aqui vou usar esse gancho, que eu ia te perguntar justamente isso. Eu ouvi ali embaixo você falando sobre a beleza cura, e nessa semana, enquanto eu trabalhava com a Corina e o Alexandre, nós falamos sobre essa questão da essência da marca Jader Almeida, de como os clientes falam que se envolvem realmente com essa energia, essa aura dos produtos, das obras Jader Almeida, e, inclusive, nós conversando há pouco aqui embaixo, também ouvi isso de um cliente, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa energia que cativa, que conecta, que cura, eventualmente, a beleza cura, também acredito nisso, que faz com que a pessoa, ela própria, se expresse através das peças, das obras que estão ao seu redor, dentro da sua casa. Como que você enxerga essa energia? E quanto você mesmo coloca da sua energia para que isso reverbere na vida do cliente?
acredito que, antes de tudo, também é física, tudo, absolutamente tudo no universo é energia condensada, vibração, etc. Por isso que, quando chegamos, tem uma boa vibração, uma vibe, boa vibe, isso é uma questão física. Ou seja, então, isso é tão real quanto conseguimos ver qualquer coisa. Só que, é claro, é difícil de decifrar, porque, enfim, determinadas maneiras. Mas a energia, a vibração que é colocada, é algo que difere definitivamente um objeto do outro. E quando se pensa o quanto se dedica, não é só um tempo, é dedicado parcela da vida para aquilo. Então, quando alguém adquire um produto, ele está comprando um pedaço da vida das pessoas que colocaram a mão naquilo, que executaram, que fizeram algo para que aquele objeto de alguma maneira, se materializasse. Então, quando pensamos nisso, de alguma maneira, também conseguimos já compreender ou minimamente colocar em perspectiva a responsabilidade que se tem quando se, enfim, de alguma maneira, traduz um objeto, se utiliza esse objeto, ou coloca esse objeto num determinado espaço. E, fazendo um parênteses aqui dessa pergunta da vibração, da energia, recentemente, provavelmente nós vamos falar no decorrer aqui da conversa, nós abrimos uma loja, uma galeria em Washington. E, nessa ocasião, exatamente isso, eu estava conversando com uma determinada pessoa, e foi abordado como que era feito. Porque esse local do qual nós colocamos a loja tem um senso de comunidade muito acentuado. E uma das perguntas foi assim, a que construiu toda a narrativa, como que isso é feito? Porque entra naqueles aspectos, sobretudo num mercado como os Estados Unidos, como todos conhecem, é um dos maiores mercados do mundo, mas também o mais desafiador, onde a porta de entrada é grande, mas a da saída é maior ainda. Ou seja, a competitividade, a competição, a grande quantidade de opções faz com que as coisas tenham que ser muito coerentes para ter um determinado nível de sucesso. E nessa pergunta, mas não foi uma coisa aleatória, esse como foi feito, que surgiu todo o porquê de estarmos lá. Hoje, Jader Almeida é uma empresa, uma indústria, é tudo verticalizado, e tem o senso aonde é fabricado, aonde é construído, tudo com o senso de comunidade, onde as pessoas que trabalham, se foram já tem da terceira geração, ou seja, o pai, o filho, já tem o neto sendo o menor aprendiz, e cria-se, de fato, uma geração de valor genuína, onde as pessoas criam suas famílias, criam perspectivas, constroem a sua vida através ou por meio dessa atividade. É muito diferente quando chega um produto barato que vem de Índia, vem da China, sei lá, de qual país, aqui só para colocar algum nome, não determinando, cuja vibração já é de pessoas que trabalham a fatores análogos à escravidão, ao sofrimento. Então, isso, definitivamente, quando as pessoas compram aquilo, elas podem até gostar, mas isso não vai trazer felicidade, não vai trazer algo bom. Veja bem, eu não estou aqui criando um outro caminho de meio místico ou qualquer coisa, mas é algo genuíno. Adquirir algo que saiu, ou veio, ou foi construído dentro de uma comunidade que realmente se beneficiou com aquilo, cuja parcela de vida que ela colocou naquilo realmente foi satisfatório, quando chega até as pessoas, é muito diferente daquilo que passou por processos muito mais, vamos lá, podemos falar que foi de sofrimento, ou foi de uma maneira não tão adequada. Então, esses aspectos da energia, eu acredito e coloco muito nisso, de fazer as coisas de maneira correta, ser íntegro, ser correto, ser verdadeiro, verdadeiro contigo mesmo, verdadeiro com as pessoas, verdadeiro com a sua mensagem. E como hoje falava Aristóteles, que para ser um bom flautista precisa tocar flauta, para ser um bom arquiteto precisa praticar a arquitetura, e para ser genuíno tu precisa praticar atos da sua autoconfiança, do seu autoconhecimento. Então, é essa repetição que nos torna algo, de fato, que cria essa verdade e não fica dentro daqueles aspectos que é só tem uma frase ou tem uma determinação que na página 2 já se perdeu. Ou seja, para ter essa permanência, para conseguir essa consistência, definitivamente precisa da verdade. E essa verdade ela é construída por meio das ações corretas que estão, de alguma maneira, conectadas a essa energia, essa boa vibração. Não a good vibes apenas lá do momento bom, mas de uma maneira muito mais ampla e coesa. Isso se aplica ou se
conecta com os mais diversos meios. Isso pode estar em qualquer empresa, qualquer nível e de qualquer tamanho. Fazer algo genuinamente correto daquilo que tu acredita realmente traz uma boa vibração. Isso, e a vibração é um fator que conecta, contamina as pessoas inevitavelmente. Maravilhoso ouvir isso, né, gente? Eu estava conversando com uma pessoa da sua equipe, a Elisa, e ela me contou que já são mais de 800 colaboradores na Jader Almeida, enfim, no ecossistema todo. Na verdade, a Elisa está desatualizada, porque já está quase 1000. Uau! Eu acho assim, eu vou defender a Elisa aqui. Eu acho que a coisa está crescendo. Daqui a pouco a gente vai entrar na internacionalização. Mas as coisas estão tão aceleradas que acho que até a equipe fica, né, é difícil manter o número aqui. Mas, enfim. Mas eu queria entender o seguinte, eu imagino que aquilo que passa pela sua mente, esse propósito, ele é transmitido de forma vertical, ou seja, genuinamente, com muita legitimidade a toda a equipe. A Lisa até me comentou sobre a Academia Jader Almeida, onde existe toda essa possibilidade, oportunidade de treinamento, de aprendizado a todos. Eu queria saber o seguinte, em francês a gente usa a expressão raison d'être. Qual é a razão de existir? Je ne parle pas français. On peut parler en português, ça n'est pas un problème. Vamos falar em português, né? A tradução é razão de existir, o propósito, né? Algumas pessoas já cansaram da palavra, mas, enfim, qual é a razão de existir da Jader Almeida? Isso que permeia tudo que vocês fazem e que gera essa emoção. Eu acredito que essa resposta já está na anterior, quando eu falei que, ao invés de olharmos para clientes, pensar como interlocutores. Então, a razão, o propósito, quando se fala tanto, a partir do momento que se acha um propósito, as pessoas conseguem prosperar naquilo que se coloca atenção, o tempo, a dedicação, e definitivamente isso é verdadeiro, mas o meu, enquanto Jader Almeida, artista, designer, arquiteto e todas as denominações possíveis, é gerar e criar uma mensagem. A mensagem do nosso tempo, materializada, e que isso definitivamente reverbere ao longo dos anos. Como sempre digo, como reflexão, a nossa passagem é muito curta, mas quando eu pego um objeto ou vários objetos que estão aqui, sem sombra de dúvidas, pode, tirando fatores acidentais, cataclísmicos, etc., como um incêndio, um terremoto, qualquer coisa do gênero, vão ficar muito tempo aqui. Isso por quê? Porque são vários fatores, além do fator do design, que é a junção disso tudo, mas a materialidade correta, a qualidade da construção, os elementos que são colocados definitivamente para durar. Então, é quase na contramão onde a maioria das empresas colocam um produto com uma obsolescência programada, o nosso, ao contrário, é feito para durar, é feito para gerações. E eu sempre reafirmo isso, que é para virar herança. Eu gosto tem uma frase da marca de relógio Patek Philippe, que é famosa, conhecida, provavelmente todos já ouviram, e alguns atribuem a outras situações que falam, uma tradução livre, que tu nunca serás o verdadeiro dono de um Patek Philippe. Tu apenas cuida para as próximas gerações. Isso parece uma coisa legal, mas quando pensamos de maneira mais profunda nisso, tem um sentido intrínseco muito poderoso, que é verdadeiramente fazer algo com uma qualidade capaz de suportar a passagem do tempo. Então, isso é um dos meus valores mais intrínsecos, fazer algo que tenha essa capacidade de viajar pelo tempo e permanecer elegante. E esses aspectos criam, ou já são muito conhecidos, dessa construção da marca Jader Almeida. Quando fala Jader Almeida, por acaso eu sou Jader Almeida, mas hoje é muito além da pessoa Jader Almeida. Afinal de contas, criou esse ecossistema de inúmeros agentes, pessoas que trabalham para isso. E eu gosto quando ouço da Jader Almeida, colocado como marca, porque é uma busca, é um trabalho hercúleo constante, contínuo, e realmente para que isso aconteça, que é justamente para que isso passe ou transcenda a pessoa e se torne realmente algo genuíno ao longo do tempo. Portanto, o porquê ou o propósito é realmente ter uma mensagem bastante contundente, que tem essa capacidade de transcender, seja fronteiras, mas, sobretudo, o tempo, que daqui a 100 anos
200 anos, terá uma mesa balé nas casas de muitas pessoas, se Deus quiser, que as pessoas vão estar vibrando com aquilo. E para quem comprou hoje, com toda sorte, isso daí vai valorizar com o passar do tempo. E design, passando a primeira fase que a gente fala com uma certa conotação, às vezes que parece uma brincadeira, mas definitivamente não é. Porque um dos fatores do design é ser um depósito de valor. Então, quando se tem algo que realmente tem uma expressão genuína, uma assinatura, que tem essa capacidade de dialogar nos mais diversos contextos, isso cria um valor realmente genuíno. E esse valor, quando alguém adquire um bem, Jader Almeida, isso ela não está despendendo o seu dinheiro, ela está realmente investindo. Então, isso hoje já não é falácia. Isso já existe, as pessoas que enfim, tem inúmeros casos e relatos das pessoas que vendem suas casas, como com a mobília dentro, que valoriza muito mais do que apenas o metro quadrado, o espaço, enfim, que se constitui sua casa, apartamento, ou seja, lá a denominação que for. Então, isso é muito importante. Quando houve também, que nós temos um programa que se chama All Care, que está em desenvolvimento já há um certo tempo, que ainda não está na sua íntegra, porque, obviamente, tudo que é realmente contundente, ele demora um tempo para ser construído e ter sua plenitude. Esse programa é justamente para nós termos um cuidado permanente com as peças daquilo que as pessoas adquiriram. Eu acredito que alguns aqui já utilizaram esse programa, e que, quando se compra algo, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, nós estamos recebendo já peças de 20 anos que as pessoas compraram, não querem se desfazer para fazer uma revitalização, uma troca no tecido, um ajuste ou algo do gênero. Então, isso, novamente, reafirma o nosso comprometimento e compromisso com essa durabilidade e longevidade dos produtos. E, novamente, dentro do nosso mercado, mantém e retém a nossa rede de relacionamentos. Então, isso é muito importante quando se ouve o relato de pessoas, uma história bem rápida. Quando eu abri minha primeira, eu chamava ateliê em Florianópolis, em 2011, 12, teve uma determinada pessoa que foi a cliente number one, que fez a primeira compra. E, por acaso, agora ela voltou, ela foi embora do país e voltou, e estava com as peças ainda. E foi na loja, visitou, ficou sabendo desse... Ela disse, nossa, eu tenho essa peça, que é um luze, eu vi um preto, eu gostaria de fazer. É possível? Sim, é possível, faz parte desse processo. Ou seja, então, ela trouxe esse produto que ela tinha já com seus 15 anos, foi para Londres, voltou para Florianópolis e revitalizou, ou seja, está dentro desses aspectos realmente de permanecer com as pessoas. Ou seja, então, como propósito, essa mensagem, essa materialidade, isso reverberar e estar com as pessoas, se Deus quiser que vire, de fato, espólio de família, vire herança. Ou quando os casais se separam, que sempre fica com um ou com o outro, recebemos as mensagens, pô, te comprei, te queria tanto, mas ficou com minha mulher ou com meu marido, tem como fazer um desconto? Duplamente tu perdeu, então, não. Ou seja, isso não é falácia, já aconteceu e não foi nenhuma e nem duas vezes. Muitas vezes isso acontece, ou seja, deixa de ser apenas aquele objeto utilitário e se torna realmente aquele objeto de estima, que as pessoas adquirem por uma afinidade genuína. Aquilo que eu tenho um caso também, que a pessoa mudou de São Paulo para a Europa e levou a mesa de 4 metros de comprimento, ou seja, o frete, toda a operação para colocar dentro da casa ela poderia ter comprado, sei lá, quantas peças, mas não é acerca do poder, é acerca realmente de valorizar aquilo, de criar memória, criar essa conexão. Isso, o objeto inanimado, mas ele contém aquilo que falamos anteriormente, essa vibração tão poderosa que cria essa conexão e faz com que as pessoas mantenham isso, assim como os sacos de couro, denominado bolsas, que as pessoas criam fila, criam valor, criam toda uma narrativa. Por quê? Porque são objetos dos quais nós colocamos valor nisso. Assim, então, está em joias, esculturas, arte como um todo, e o design, por ser uma disciplina relativamente nova, ele está construindo e, de alguma maneira, começando a
a realmente ter esse lugar também, de ser um depósito de valor. Tanto agora há poucos meses atrás, no auction da Sotheby's, aquele que é uma escultura de um hipopótamo, que por acaso é um bar, se a pessoa quiser, ou só uma escultura, foi vendido por 250 milhões de dólares. Ou seja, então começa, de fato, a comunicar esse poder. Mas é claro que tudo, assim como existem milhares, milhões de artistas, jogadores, designers, arquitetos, é saber conhecer, reconhecer aqueles que, de fato, mantêm uma mensagem genuína e são voz e outros, enquanto serão eco. Então, essa capacidade, portanto, novamente, momentos como esse, de termos essa reflexão genuína e profunda, para não nos perdermos nos ruídos e ter, de fato, uma leitura daquilo que é realmente essencial. Então, novamente, o design é uma mensagem. E Jader Almeida, enquanto pessoa, enquanto marca, tem uma premissa de gerar essa mensagem para o mundo. Maravilhoso, sensacional. Nossa, eu acho que falei demais, enfim, se alguém... Eu me perdi um pouco. Estou adorando aqui, muitas perguntas aqui. Mas acho que tudo isso que você comentou agora sobre gerar valor, na verdade, isso é a essência do luxo. E a base do luxo, como a gente chama de luxo absoluto, realmente esse luxo que traz todos esses princípios essenciais do luxo, é essa questão da construção de significado. A mesa atravessou o Atlântico porque existe um significado conferido àquela mesa que é muito pessoal para a pessoa, para o seu cliente, para a pessoa. Então, a capacidade do objeto criar esse significado, enfim, junto com tudo isso que vocês impregnam aquele objeto com. Mas, uma pergunta técnica agora. Você falou de alta qualidade, falamos um pouco de bastidores da empresa. Uma das coisas que me encanta muito na Jader Almeida, mas eu acho isso realmente incrível, é a capacidade de altíssima personalização que vocês têm para praticamente ou totalmente todos os objetos. Isso é muito raro no mercado, ainda mais considerando esse programa All Care que você comentou agora. Comenta um pouco sobre isso. Por que vocês decidiram ir por esse caminho, quando a gente sabe que a personalização também ela é um aspecto super importante nesse patamar do luxo, mas existe, claro, que um determinado ponto ali, ou uma proporção das peças do portfólio que é altamente personalizada, não tantos. Mas, na Jader Almeida, parece que vocês seguiram esse caminho da alta personalização para o portfólio todo. É isso mesmo? Sim, de fato, e separar tecnicamente. Isso é o pior pesadelo para qualquer industrial, qualquer empresa, indústria, processo, qualquer coisa. Porque trabalhar com materiais diversos tem suas características específicas, suas técnicas específicas, suas habilidades, conhecimentos, etc., etc. Fazer fundição de bronze é diferente de fazer uma peça, uma fundição de latão, por exemplo. É muito diferente. É molde, é temperatura, é a qualidade do fogo. Sim, o fogo tem qualidade. Quem cozinha, quem é cozinheiro, sabe exatamente o que eu estou falando. Eu não cozinho nada, mas eu sei que tem. Ou seja, então, quando se coloca nessa atividade de personalizar, e é muito comum hoje, vamos em qualquer lugar, personaliza até um tanto, muda-se um tecido, etc., mas quando se vai além disso, que tem essa possibilidade de uma personalização total, onde não são apenas dois materiais. Hoje, no nosso portfólio, nós temos inúmeras essências ou tipos de madeira, inúmeros metais, inúmeros acabamentos sobre esses metais, inúmeros tingimentos, acabamentos, pinturas, etc., etc., sobre uma base de madeira. Diferentes tipos de lâminas, das mais variadas partes do mundo, tecidos do mundo todo. Então, isso cria uma necessidade para conseguir configurar isso tudo tecnicamente, que é literalmente insano. Tem só uma mesinha que se chama Jardim, conhecida por todo mundo, que já é literalmente um ícone, e, graças a Deus, continua também sendo um best-seller absoluto, sem
a materiais externos, ela tem 12 mil variações, quando conectados, quando colocados nessas possibilidades. Ou seja, então, isso, de fato, é algo muito desafiador no processo, mas o resultado, quando alguém adquire e é o coautor daquilo, isso se torna único. Então, entra naquele campo do bespoke, da feito para a pessoa. É diferente quando entra numa loja para comprar um blazer, já o pré-porter, ou quando vai para o bespoke. A pessoa faz com os 2 centímetros do ombro mais baixo. Faz da verdadeiro ou correto no comprimento para a pessoa. Ou seja, então é feito para ti, é feito para a pessoa, é feito personalizado. Então, isso sim, buscamos, desde sempre colocamos, e fomos, sem dúvida alguma, uma das marcas precursoras no design brasileiro, a trazer essa inúmera quantidade de opções. Quem aqui está há mais de 20 anos no mercado sabe exatamente o que eu estou falando, e se alguém quiser discutir comigo, estou totalmente aqui pronto para arguir em conjunto, trazer metal, vidro, pedra, madeira, dos mais diversas sortes de tipos de couro, tecidos, etc., tudo em uma única coleção. Eu tive já muitas incursões com a indústria italiana, etc., e quando os mesmos olham o portfólio, eles falam que isso é demência, porque é impossível fazer uma gestão de materiais, tudo dentro de uma empresa verticalizada. Ou seja, quando eu falei desde a fundição do bronze ao tratamento do latão, cada peça dessa aqui, por exemplo, é fabricada dentro da empresa. Então, não tem um parafuso aqui que foi comprado no mercado. Ele é fabricado dentro do processo. Ou seja, a maneira, todo mundo aqui é técnico, também sabe que a dilatação ou mecânica dos materiais, elas mudam. Um tipo de madeira muda conforme a umidade do tempo, os veios, a maneira que foi cortada desde a árvore. Ou seja, então precisa de muito mais conhecimento técnico para conseguir fazer essa gestão de todos esses materiais. O que, por sua vez, sem sombra de dúvidas, causa um diferencial muito amplo, porque esse poder de oferecer das mais diversos tipos de acabamentos, possibilidades, etc., é uma vantagem competitiva, mas isso tecnicamente falando, mas o mais acentuado, ou a maior vantagem é que a pessoa que adquire aquilo consiga fazer exatamente aquilo que ela imagina. E eu desafio vocês aqui para compreender o nosso portfólio, a quantidade, eu tenho absoluta certeza que vocês não conhecem, talvez, 20% do potencial. Vejam bem que isso não é algo para denigrir ou acusar, porque realmente é muito grande e complexo. E aquela coisa, o porquê disso? Porque é realmente querer estar junto com as pessoas, fazer algo único para que tenha essa capacidade de ser um objeto de estima e aquilo virar parte ou ser parte da vida das pessoas. Não apenas como um objeto utilitário, mas sim com significado, sendo um gesto genuíno de troca, de um conhecimento, de uma experiência, que isso continue com a vida das pessoas. Por isso que existe o nosso slogan, Made by Gesture. É muito mais do que apenas a função de fabricar um produto. Isso é o grande desafio quando se coloca em indústrias. Por que acontece isso? Porque está ainda nessa fase, ou nessa categoria ainda do criador, uma empresa relativamente jovem, porque isso é paradoxal, 25 anos é pouco e é muito ao mesmo tempo, sobretudo nas atuais circunstâncias que vivemos do mundo, ora é crise, é dólar a 6, é dólar a 4, é crise do petróleo, é crise da energia, é crise de impostos, é mudança, é isso, aquilo. Então, manter esse ecossistema vivo, pulsante, é realmente um desafio técnico absurdo. Mas, no entanto, o propósito se sobrepõe aos desafios todos e conseguimos continuar sendo relevantes, colocando essa mensagem para o mundo como um todo. Ou seja, não sei se eu respondi. Acho que mais do que respondeu, claro. você inspirou todo mundo aqui, na verdade. Parabéns. E parabéns também, não só por decidir por isso, mas por inspirar toda a equipe a entender a importância disso. É realmente raro a gente ver isso no mercado, nesse nível de personalização. Mas vamos lá, falando um pouco mais, você falou do ecossistema, tem uma pergunta aqui, deixa eu abrir aqui. Durante muitos anos, o seu trabalho
conquistou um espaço internacional através da atuação em eventos, feiras, grandes players. Em que momento surgiu o desejo de apresentar ao mundo não apenas produtos, mas o universo completo da marca? O que muda quando o cliente passa a viver a experiência integral Jader Almeida? Tem esse fator temporalidade e maturidade, e estar preparado ou não, que se fala, tu falasse antes, a coragem, a audácia, assumir riscos, etc. Passado tudo isso, falar rapidamente de uma questão, desde até 2020, antes do advento da pandemia, que todos ainda está recente na nossa memória, nós éramos predominantemente B2B, ou seja, resource, design, indústria, e tínhamos os parceiros, que são denominados multimarcas, que ainda existem os estratégicos e continuarão existindo, provavelmente, mas esse período foi muito desafiador, não para nós, para todo mundo, mas, sobretudo, quando se tem uma estrutura colossal e cuja decisão não está contigo, está na ponta. E como já existia um mercado, nós, provavelmente, aqui muitos já visitaram nossas tradicionais show houses, no qual ocupamos espaços literalmente generosos, milhares de metros quadrados, do qual tem-se uma expressão do completo, do espaço como um todo. Então, esse movimento ele já vinha tomando forma há bastante tempo, de estar perto das pessoas. E, paralelo a isso, em algumas cidades, alguns parceiros, eu iniciei o dito shop in shop, ou seja, uma loja Jader Almeida, um universo Jader Almeida, dentro dos espaços já constituídos. Isso, inclusive, aconteceu já em 2015, em Miami, e que foi um sucesso e que causou, inclusive, ciúmes, etc., e, portanto, não foi adiante. Enfim, fechou paredes. Então, essas modalidades elas já vinham como um embrião já pulsante. E, com a pandemia, foi o momento decisivo de realmente nos colocarmos à frente do mercado para termos esse contato literalmente direto com o cliente, sem um intermediário, que, por sua vez, era o distribuidor multimarcas. É muito importante isso, mas quando se chega a um determinado momento, uma maturidade, que isso já transborda. Então, quando se fala, foi natural, etc., claro, quando se olha para trás, parece que sim, mas quando se está no processo é muito desafiador. Então, foi esse momento que foi um propulsor para mudarmos, sairmos do produto como centro e passarmos a ter essa perspectiva de não mais vender produtos, mas sim um estilo de vida. E o estilo de vida, obviamente, é traduzido por todos esses aspectos já falados anteriormente, a arte, a arquitetura, o design e tudo aquilo que configura a vivência nesse meio. Então, basicamente, de maneira rápida e precisa, cronológica, foi 2020 que foi o momento de decisão para nos tornarmos uma comunicação direta. Então, de 2020 até 2026, no momento que estamos, somos 10 pontos monomarca no Brasil, e mais 2 internacionais, e mais alguns já no pipeline para os próximos 2 anos. Alguns são 4, ou seja, que estão em construção. Isso é muito importante, e a resposta do interlocutor, não mais do cliente, é imediata. E aqui nós estamos em um templo, uma loja, uma galeria Jader Almeida, e todos percebem, independentemente quando vão em uma unidade em São Paulo, que é a mais recente, vem aqui, apesar do tempo ter essa adição de camadas, outras variáveis, mas o DNA permanece. E, ao pisar num espaço, ao se deparar com o espaço, ao, de alguma maneira, interpretar um espaço Jader Almeida completo, imediatamente as pessoas conseguem ter esse discernimento de produto e de essa reverberação como estilo de vida. Ou seja, então, essa decisão foi um combinado de fatores, mas o que prevaleceu realmente foi cada vez estar mais próximo das pessoas. E, com isso,
obter esse feedback e, com isso, conseguirmos melhorar. E, com isso, não estarmos agindo, muitas vezes, por meio de um filtro de outras pessoas. Então, um combinado de fatores, mas o principal é realmente estar cada vez mais próximo. E tem muitos projetos que cada vez ficaremos mais próximos de todos os momentos. Muito bom. Agora, essa proximidade com o cliente, acho que também te colocou numa posição que te permite entender o próprio negócio de uma outra forma, eu imagino, porque a conexão com o interlocutor traz um feedback que talvez no segmento B2B, obviamente, você não tinha acesso. O que te emociona ao conversar com esse cliente, com esse interlocutor, ou ouvir a própria percepção dele sobre a experiência dele com o universo Jader Almeida? São inúmeras histórias, e claro, dia a dia, tirando a parte prática, que nem todo... É óbvio que temos os desafios cotidianos que muitas vezes nos engolem. E é claro que isso a gente não pode se deixar, isso eu estou falando generalizado, que todos nós temos. A arquitetura é lindo, maravilhoso, mas todos sabem, até chegar no resultado, todos os desafios que acontecem. Então, mas tudo isso, como nós falávamos antes de Ford, né, tem uma frase que ele, enfim, atribuída a ele, provavelmente seja dele, que ele dizia que obstáculos ou problemas são aquelas coisas que aparecem quando tiramos o olho do nosso objetivo. Ou seja, então isso faz muito sentido. Então, o que emociona? Vamos lá, essa construção. No dia a dia, o trabalho é árduo, os desafios são gigantescos, mas, quando se chega no resultado realizado, isso é quase uma catarse, aquela que purifica todas as pessoas envolvidas e faz com que todos se olhem e se, pô, valeu a pena. Todas as brigas, todas as frições, todos aqueles momentos. E tudo é sobre essa frição do dia a dia. Eu estou construindo essa narrativa para chegar no final. E tem uma entrevista do Steve Jobs, que foi enfim, resgatada há pouco tempo, que ele falava que grandes coisas só podem acontecer após muita frição. E hoje fala, não, que as coisas têm que ser lisas, que a grama não faz força para crescer. Puta, mas nós não somos grama, nós somos uma sociedade divergente, nós somos seres randômicos que acordamos todos os dias com ideais diferentes. Ou seja, e aí ele trouxe uma metáfora que faz muito sentido quando as pessoas que fazem polimento de pedras mais diversas, coloca-se num determinado tambor e aquilo fica rodando, fazendo frição durante horas ou dias, até que no final se tira pedras perfeitas, polidas, redondas, maravilhosas. E muitas foram excluídas, muitas se quebraram, mas as que ficam, elas deixam de ser pedras ordinárias e se tornam algo extraordinário. Então, dentro do processo, é um pouco análogo a isso, esse processo todo de polir, lapidar, frições, troca de ideias, muitas vezes fissões, não fusões, aquelas separações, ou seja, então tudo isso é parte do processo, mas no final, quando o todo aparece, isso faz um sentido que faz, pô, vamos começar tudo de novo. Ou seja, então, essa emoção de ver algo pronto, que todo desafio, tudo aquilo que foi, enfim, o desgosto não é a palavra mais correta, mas aquela frição toda do processo faz valer a pena. Ou quando conversa com alguém definitivamente que tem bagagem, tem experiência, tem vivência, que, de fato, alguém que construiu algo e realmente é um conhecedor, chega e dá um feedback. Novamente, uma pequena história. Eu estava na minha loja em São Paulo, na Avenida Europa, recentemente, que foi reimaginada, feito tudo, e tinha um senhor, por acaso ele estava na cadeira de rodas, não por uma cirurgia no joelho, etc. E começamos a conversar, e esse cara, eu não vou citar nomes, mas uma pessoa muito importante, dono de galerias, marca de joias, colecionador, etc. E falando, ele disse, olha só, eu tenho casa em Paris, vivi em outros países, tenho uma vivência, mas eu realmente estou emocionado de estar aqui.
Eu agradeço por esse momento, mas uma coisa muito genuína, jamais precisaria falar isso, ou não foi construído porque não havia um interesse disso, foi realmente algo espontâneo. Então, esses momentos são muito aquilo que realimenta, retroalimenta, aquilo que realmente faz com que isso tudo está valendo a pena. Então, essa satisfação das pessoas, do meu interlocutor, cliente, pessoas que estão no conjunto, é o que realmente emociona e faz dizer, esse é o caminho. É claro que não apenas, mas é um dos momentos que chega naquele momento de ser, ou pensar que todo esse esforço, todo esse momento, o projeto, etc., foi bem sucedido. E agora, do outro lado, emocionante, que investimentos, trabalhos grandiosos, etc., e também porque Florence Knoll, que é uma designer americana, tem uma frase que ela diz, good design is good business, ou seja, um bom design, uma boa arquitetura, uma boa peça de teatro, um bom livro, ele tem que vender. Isso não o absoluto, mas é um dos fatores, uma das condicionantes do sucesso. Falam tanto o luxo, que está muito, de alguma forma, associado às marcas de roupa, bolsas, etc. Uma Hermès não faria aquela fila das Birkin, etc., vendendo a $50 mil, seja lá quantos dinheiros for, se não tivesse essa venda. Não investiria tanto se não tivesse esse retorno. Ou seja, então, isso é uma maneira de alguma forma, quantificar o alcance desse sucesso, ou seja, o retorno de todo esse esforço. Então, quando se empreende algo realmente relevante, com uma grande quantia, onde houve muita frição, muita quebra, muita exclusão, mas, no final, faz todo sentido, um empreendimento de quase $1 bi, vendido, etc., com 80% nos primeiros dias, significa que foi bem sucedido. Ou quando se faz um projeto que realmente todos os agentes que vão viver, que participaram, que estiveram no processo, na construção, olham para aquilo e se satisfazem, é ser bem sucedido. Ou seja, então são esses momentos que emocionam, retroalimentam e fazem com que, novamente, o propósito seja todos os dias com sua manutenção correta e novamente, rejuvenescido, revigorado. Já deu para perceber que você gosta realmente dos desafios, né? Então, falando em desafios e novos sabores e novas emoções, vamos falar da internacionalização. Então, a primeira escolha de vocês foi em Nova York, né? E mais do que Nova York, simplesmente Tribeca, em Manhattan, um lugar onde culturas, referências, como você disse, visões de mundo se encontram diariamente, né? Onde isso ferve. Por que vocês decidiram por esse endereço tão simbólico para esse novo momento da marca? Do primeiro ponto de vista, parece tanto quanto óbvio falar de Nova York. Mas, por outro lado, também não é. Como falei anteriormente, é um dos mercados mais competitivos. A porta é grande para entrar, a saída é muito maior. Ou seja, onde todas as marcas do mundo, literalmente, galerias, artistas, etc., estão lá. Então, ao mesmo tempo que cria-se um entusiasmo, ao mesmo tempo cria-se um certo risco, expectativa, etc. Mas, certa vez eu ouvi quando ainda estava em Florianópolis apenas, um sujeito que é dono de uma rede de televisão, etc., etc. Conversando, ele falou, cara, quer estar na América Latina, tem que estar em São Paulo. Se queres estar no mundo, tem que estar em Nova York. Então, aquelas conversas de corredor, que muitas vezes parece uma coisa totalmente aleatória, sem sentido, mas que é aquela semente que planta na cabeça, que aquilo, de alguma maneira, começa a germinar. Isso, para mim, sempre começou a fazer um sentido absurdo. Realmente, porque nós temos esses locais globais que se colocam como um difusor de cultura. Apesar de que hoje vivemos num tempo que teve essa descentralização, e que já a informação ela é a mesma para todas as pessoas, em qualquer lugar, mas, no entanto, existe essa simbologia ainda muito forte para nós. Então, quando se pensar em internacionalização, muitas pessoas, inclusive dentro do próprio time, por que não Milão, Europa, etc., eu falo, vamos primeiro daquela teoria, primeiro arrumar o próprio quarto, depois a casa, depois a rua, depois o quarteirão, então, por que não? Primeiro a cidade, depois o estado, depois o país, a América Latina e o continente americano.
depois, quem sabe, para a Europa. Mas, enfim, fechada essa reflexão. Por que Nova York? Porque realmente tem esse poder simbólico. E quando se fala Manhattan, acho que é a cidade mais icônica que todo mundo vai, adora, gosta, porque realmente é pulsante, vai em determinados momentos, sempre tem coisas novas, a expressão, talvez seja o maior palco de expressão do planeta, esteja lá, essa dinâmica toda. Então, estar lá, conseguir, de alguma maneira, estabelecer uma comunicação imediata com o público é, de fato, estar na fonte, sem filtros. E por que eu falo isso? Não é qualificar, desqualificar, existe esse fator realmente da internacionalização. Claro que nós temos, o Brasil hoje é tão importante quanto qualquer outro lugar, mas quando se coloca em uma cidade do qual todas as marcas do planeta, todos os agentes que fazem essa atividade estão lá, então cria uma conexão de comparação, de experimentação, de tudo isso muito mais acelerada. E aí fala-se de Manhattan. Hoje tem os eixos, antes era Soho, agora está lá na Madison Avenue. As pessoas indo, por que aí falam, mas por que Tribeca? Porque realmente é onde estão concentrado o maior número de galerias, de restaurantes estrelados, de chefes independentes, de artistas independentes, de uma comunidade que realmente não é aquela Manhattan que é um melting pot, que está todo mundo, mas, ou seja, aquele que realmente vive a cidade e que realmente escolheu estar lá para ter suas famílias, etc. E é muito curioso, porque durante o dia de semana, etc., tem a movimentação peculiar, mas os finais de semana cria-se aquela comunidade, as pessoas passeando com o cachorro, com a criança, as famílias visitando. Então, desde quando abriu a galeria, foi assim algo realmente muito satisfatório, foi imediato. As pessoas entrar, se identificar e rapidamente olhar para aquilo. Nossa, isso é realmente muito interessante. Foi tanto comercialmente falando, quanto desse poder de público. E essa construção está em ascensão e já com recorrência. Então, a escolha de Nova York foi justamente por isso, por estar no centro do mundo, no local mais pulsante do qual é conhecido, e que tem essa dinâmica altamente rotativa. Então, estar lá, se provar lá, conseguir se manter, então já é um sinônimo de que, ok, está um caminho correto e as coisas estão acontecendo. Muito bom. E lá também é um grande termômetro do mundo. Apesar de estarmos falando de Américas, como você disse, todas as marcas querem estar lá, enfim, as galerias, etc. Estar lá é um termômetro do seu sucesso, do seu trabalho, da repercussão, meio que o que acontece no mundo, não é? Até por várias nacionalidades, várias pessoas estarem ali, né? Muito bom. Deixa eu só ver aqui, o celular fechou. As pequenas histórias. Primeira semana, abrimos a loja, aí no sábado entrou um senhor, cuja procedência é da Índia, um indiano, típico, e aquela velha história, começou a olhar os produtos, etc., e rapidamente, como todo bom indiano, já começou a pedir preços, como que fazia, etc., etc., como se, depois de um tempo que conhecemos, entendemos quem era esse senhor, essa pessoa, como se alguns milhares de dólares fizessem alguma diferença no mundo dele. Ou seja, o cara estava construindo uma penthouse lá em Tribeca, sei lá, de 3 ou 4 pisos, então já as cifras começam a aparecer. O CEP mais caro do planeta, com uma penthouse de 4 níveis, de quase uns, sei lá, quase 1.000 metros quadrados, que eram em pés, mas era basicamente isso, e mais uma casa em Dubai, sendo que ele tinha em Cannes, em Londres, em etc., etc., e tudo monumental. Ou seja, e aquele tipo de pessoa caminhando, coisas que realmente nós não vemos aqui, nós não temos essa realidade aqui. Então, são essas pequenas histórias que vão, de alguma forma, construindo a nossa percepção de como ter leitura das pessoas. Um outro sujeito que, literalmente, de pijama, entrou na loja para ver o que eram as coisas, começou a conversar, aquela coisa super jamais imaginada num contexto Brasil. O cara é um dos maiores investidores de venture capital da América.
Ou seja, então essas pequenas histórias, pequenos momentos que vão, de alguma forma, construindo uma leitura de mundo e que, de alguma forma, nos traz dados para termos as melhores decisões, ou, de alguma forma, arguir com as pessoas e trazer para o nosso contexto do dia a dia que o produto, Jader Almeida, que está em Campinas, que está em Florianópolis, em Belo Horizonte, ou seja, em Porto Alegre, é o mesmo que está em Nova York, e que são essas pessoas que têm acesso ao que há de melhor no planeta e estão olhando para aquilo, comprando aquilo, admirando aquilo. Então, isso é muito importante e também talvez conecta com a pergunta anterior de realmente são os momentos que emocionam e realmente, é legal isso. Conseguimos atingir aquelas pessoas, não pelo fato do poder aquisitivo, é claro que o poder aquisitivo para nós é determinante, porque são produtos que têm esse valor agregado, mas, no entanto, não apenas por isso, mas por aquela coisa, viver e escolher aquilo. E mesmo pessoas que viajaram, têm referência, têm obras de arte, têm contatos, ou seja, de alguma forma já viram o que tem no mundo todo e ainda se emocionam com o objeto. Então, esse é quase aquele momento de ápice do dia a dia. Mas, quando chega, rapidamente já desce. Opa, começar tudo de novo, porque já passou. Eu ia usar exatamente essa expressão, se emocionar, né? E isso é do ser humano, mas é preciso realmente entender o cliente. E aí, falando em começar tudo de novo, então, Nova York aberta há 8 meses, mais ou menos. E aí, 6 meses depois de Nova York, vocês abriram Bethesda em Maryland, na região de Washington, D.C. Ou seja, né, mais um desafio. E uma decisão que, para muitas pessoas, pode parecer bem menos óbvia do que é Nova York. Então, o que motivou vocês a abrirem mais uma galeria nessa região? E como que isso se encaixa dentro da estratégia de expansão da marca? Então, Bethesda é uma região Maryland, rapidamente, estado de Maryland, Virgínia e District of Columbia, que seja Washington, D.C., cria aquele cinturão de várias cidades, vários counties, que tu não sabe se está em um ou em outro. Andando é uma coisa só. Mas o mais importante desse espaço Bethesda, do qual nós estamos, ou que foi a escolha, é por ter, obviamente, colecionadores, pessoas que têm uma tradição fortíssima de comunidade, e também um grande desafio ser aceito por essa comunidade, e o fato de estar lá é estar literalmente no coração da cultura americana, sem mudar absolutamente nada, adaptar ou fazer alguma concessão para... Não, é genuína, mesma coisa que tem aqui, tem em qualquer lugar, está nesse espaço. E quando se coloca em perspectiva, olhando esse espaço, que realmente é bem pouco visado, está no radar das pessoas, mas é claro que são dados. O poder aquisitivo, o lugar que eles chamam anti-crisis, porque não tem crise, onde estão as maiores empresas do planeta, estão lá, a força, a defesa, está lá. Ou seja, então, além do fator cultural, também tem o fator de alta renda. E associado a isso, grandes casas, ou que nosso produto se encaixa muito bem. Ou seja, então, enquanto do ponto de vista de visão estratégica, é claro que esse é um lugar no qual deveríamos estar. Então, por isso que estamos lá. E abriu há poucos dias, e no dia da inauguração foi um sucesso absurdo, né? Obviamente, a gente sempre fica na expectativa, como todo músico, tudo fala, antes de entrar no palco, todos ficam nervosos, mesmo com 40 anos de carreira, porque é aquela expectativa sempre. E para nós é a mesma coisa, apresentar um produto sempre é uma expectativa, será que vai dar tudo certo, as pessoas vão vir, qual que vai ser a reação, etc., etc. E, novamente, graças a Deus, foi um sucesso absoluto. E, pessoas que são conhecidas na região, por exemplo, uma apresentadora da Fox, chegou lá, e aí com o marido junto, um senhor realmente grande, de todos os fatores, cubicamente grande. Ou seja, depois foi ver o sujeito é um treinador de beisebol, uma personalidade americana, assim, que todo mundo conhecia, como se fosse, sei lá, para o futebol, quem que é
enfim, eu também não sou tanto do esporte assim, mas são, sabe, personalidades que moram na região e foram prestigiar. E realmente, novamente, aquela coisa genuína. Nós, enquanto cultura, brasileiros, nós temos aquela dificuldade de dizer não. Que é aquela velha história, né? Todo mundo vai, pode ir tal dia, tal lugar, não posso, tenho um compromisso. Posso, eu vou, depois eu passo, mas nunca vai. Ou seja, então nós temos muito disso, e é nossa cultura, e é fato, é minha, é tua, é nossa, vossa, é de todos nós. Enquanto nós sabemos que os anglicanos não têm isso, é muito genuíno. Posso ou não posso. Como tem um cara que é muito interessante até ouvir as palavras dele, que se chama Charles Watson. Ele é um irlandês que mora no Brasil, um artista, que escreve muito acerca do pensar a arte. E ele fala a diferença dos povos latinos e dos saxões é justamente que nós primeiro falamos e depois pensamos. Eles, ao contrário, primeiro eles pensam e depois falam. E quando eu digo nós, são todos nós. Isso não é ruim nem bom, é nossa característica. Eu prefiro primeiro falar, expor, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Nesses lugares, porque Nova York é uma realidade. Esse lugar é muito mais esse senso de comunidade. Então, as pessoas não necessariamente elas não se expõem tanto. E quando se chega no espaço, e genuinamente, espontaneamente, falam aquela coisa, parabéns, isso é lindo, todos os adjetivos, novamente, significa o quê? É uma das emoções que constrói a trajetória. Verdade, muito bom. E é interessante olhar para essa estratégia. Nova York, centro do mundo, né? Até pelas várias nacionalidades que existem lá, você consegue testar, então, essas emoções, essa receptividade. E Washington, realmente, o core da cultura americana. Agora, uma curiosidade... próximo, que eu estava falando com o Lenine, ele falou, por que não pela Flórida, pelo sul dos Estados Unidos, que é a porta de entrada? E, de fato, é o mais perto, mais próximo, mais barato. E não significa que não estaremos. Lá está em construção. Teremos um maior headquarter, que vai ser uma loja de... falar de metro quadrado parece uma tolice, e de fato mas para ter uma ordem de valores, serão 4 pisos, quase 3 mil metros quadrados, ou seja, que está em construção. Mas, estrategicamente, existe todo esse fator que faz a Flórida incrível, e pedir antigamente eu dizia, nossa, adoro Nova York, hoje eu adoro Flórida, Miami, muito mais. Ou seja, depois começa a conhecer, a compreender como um todo, e sem contar toda a pujança e a dinâmica que está de construção. Mas, quando se começa pela costa leste, Nova York, Washington, descer até a Flórida, já teremos uma base já validada. Ou seja, então, todo aquele mundo que está vivendo no sul da Flórida, já teremos um cartão do qual já passamos pela prova principal. Ou seja, então, isso também é estratégico. E depois de Miami, vai para Dallas e Los Angeles, que está no circuito. E depois, outros lugares, se Deus quiser. Se tudo der certo. O mundo me aguarde, né? Isso aí. Antes Daqui de eu a pouco o Trump aqui... sai, vai dar tudo certo. As taxas sobem, hora é 50%, hora é 10%, hora é 25%, e fica todo mundo doido. Mas, enfim... Mas é mais diversão, é o né? desafio. É mais emoção, né? Você gosta de emoção. Mas uma curiosidade aqui, antes de eu partir para a última pergunta. Como que as pessoas nessas diferentes regiões reagem a um objeto Jader Almeida? Você sente a diferença? Não, é muito curioso, e eu já falei inúmeras vezes, inclusive, acho que aqui na conversa anterior, sempre é quase um uníssono, é muito recorrente. Desde lá em 2014, quando foi nossa primeira decisão de internacionalização, que ainda não tinha... Quando todo mundo fala de Milão, etc., essas últimas edições está cada vez mais uma coisa loucura, não é mais palco, blá, 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 mas nem vou entrar nessa seara, mas há 10, 12 anos era muito ainda evidente isso. E pouquíssimas empresas brasileiras estavam lá, pouquíssimas, para dizer, não, 2 ou 3, ou talvez nem isso. E eu fiz enquanto empresa, uma apropriação num espaço muito já consolidado no cotidiano de Milão, que era onde era o headquarter da Borsalino
hats, chapéus. Então, toda a comunidade de Breira já conhecia, ficava em frente ao castelo, e foi uma revolução no espaço. Foi aquela coisa loucura, né? Quando não sabe que é impossível, vai lá e faz, né? Depois que está no processo, não tem mais como sair, é só terminar. E foi um espaço muito grande, fizemos uma galeria que não tinha nenhuma conotação ou percepção de ser um espaço efêmero. Ficou literalmente uma galeria, muito bem montada, coisa super assim, organizada, tanto que tem fotos até agora, que se olhar fosse hoje, estaria muito ainda adequado. E eu lembro que os italianos passavam, coisa é fato Itália, não, isso é Brasil. Mas é alguma coisa, não, isso é brasileiro. 3, 4, eu te falando, tu é surdo ou é tolo? Isso é genuinamente brasileiro. Por que isso? Porque nós não temos uma tradição consolidada de exportarmos artigos manufaturados nesses aspectos correlacionados ao luxo. Nós não temos uma marca famosa de bolsa, de caneta, de relógio, de carro, de joias, seja lá, de óculos, o que mais? Não tem. Nós temos uma cultura muito forte e genuína de expressão, mas quando vai para o campo da manufatura, o Brasil é conhecido, ainda até hoje, como commodity, um grande fornecedor de objetos, de mercadorias ou qualquer coisa que seja, mas não de bem manufaturado. Agora, obviamente, está começando, pode falar, hoje temos a Embraer, que está exportando tecnologia, a WEG, que é uma das maiores do mundo, Jader Almeida, que exporta design. Ou seja, mas, de maneira geral, não é conhecida. Então, é muito comum as pessoas se surpreenderem quando se deparam com algo genuíno, original, qualidade, etc., gerar esse questionamento. Então, sempre foi, quando tu perguntas qual que é a recepção, é muito positiva. Então, esse episódio, já lá atrás, lá nos primeiros eventos, etc., já demonstrou isso. Nós teremos, como, novamente falando dos Estados Unidos, o surfista da costa leste, quando vai para a costa oeste, ele não basta ele apenas ser um bom surfista, ele tem que quebrar o preconceito. E esse é o nosso desafio, quebrar o preconceito das pessoas por ser do Brasil, por ser pensado. É claro que tem todos aqueles aspectos que hoje criam o branding Brasil, que é genuíno, que todo mundo gosta, que todo mundo fala. Sim, mas isso é muito, muito legal ver, nos emociona, etc. Mas, na prática, a teoria não é tão legal assim, porque existe todo esse preconceito, somado, quando se vai para a profissionalização, os fatores da distância, de logística, de custo, etc. Rapidamente, enquanto falando propriamente do produto, manufatura italiana, manufatura no Brasil. O italiano compra uma máquina em euros com juro quase negativo, hoje eles estão um pouco mais, para pagar em 30 anos. Lá, nós aqui, quando compramos uma máquina da Alemanha, da Itália, etc., primeiro que já chega 3 vezes o preço, por conta que a máquina mais 2 vezes de impostos, mais toda a taxa, mais os nossos juros, que são os mais baixos do mundo, a 20% ao ano. Ou seja, mais o custo Brasil, mais o modal rodoviário. Então, é claro que a nossa competitividade, nesses aspectos, ela é bastante machucada. Ou seja, então, todos esses desafios. Então, as pessoas, quando nos olham, chega num produto, seja um arquiteto, porque, claro, é lindo, é maravilhoso, até para nós. Agora, é quanto? Mas o valor. Quando se fala de luxo, não se fala de preço, fala de valor. Sim, na teoria, mas na prática, todos nós sabemos que, independentemente de quanto for, existe um fator que se chama budget. Ou existe, é claro, um objeto ou outro, às vezes, a pessoa não vai brigar por isso. Eu estou organizando o pensamento até chegar na tua resposta. Mas, passado tudo isso, todos esses fatores racionais que vão determinar uma escolha ou não, ainda prevalece, novamente, o desejo. Mesmo nós sendo mais caros, do ponto de vista da aquisição do produto, do que os competidores internacionais. E, mesmo assim, prevalece, as pessoas acabam adquirindo o produto. Foi vendida recentemente uma mesa balé em Los Angeles, que, por acaso, foi para a Coreia. Foi por 400 e poucos mil euros, mil dólares essa mesa. Ou seja, é claro que o nosso preço estava diretamente, preço por preço, muito mais alto, mas ali gerou-se um valor, uma emoção. A pessoa não foi
pela necessidade, foi pelo desejo. Eu desejo isso, eu quero isso, eu posso isso, eu vou pagar por isso. Ou seja, então, esses aspectos prevalecem. Outro fator que, em um determinado ano, talvez 17 ou 18, nós fomos convidados para um evento em Copenhague, e até tem a foto em vários periódicos, cujas janelas atrás, um espaço verde, que era uma warehouse de alguma coisa. A exposição ficou muito, muito interessante. E as nossas peças aí estavam expostas num tablado, num expositor mais alto, e um senhor, sei lá, senhor com seus 80 anos, 70 anos, etc. Diferentemente do Brasil, as pessoas trabalham até não conseguir mais, que era, por acaso, de Copenhague. E ele ficou olhando, que ajuda, alguma coisa? Não estou observando, aquela coisa toda, olhando o produto, passando a mão, etc. Por acaso era a cadeira Kled, que é uma peça escultórica muito interessante. E aí, depois, no final, ele falou: eu estou há 50 anos, eu trabalho numa empresa X, não convém falar o nome, e fazia muito tempo que eu não via algo tão interessante e que realmente desafiasse a minha percepção. Ou seja, então, são esses feedbacks que acontecem. Outra ocasião, todas essas histórias constroem a resposta da qual tu fizesse a pergunta. Um cliente nosso, que por acaso virou distribuidor, australiano, nos visitou em um evento lá em Milão, no segundo ano. Depois expressou uma vontade de trabalhar junto, mas, obviamente, a Austrália é longe. O comércio Brasil-Austrália, para isso, é muito defasado. O preço do transporte é absurdo. Ou seja, claramente ele gostava, mas ele estava com a cabeça racional, como que ele ia operacionalizar isso. Resumo, colocou a intenção, etc., e veio para o Brasil para nos visitar, ver a situação como um todo. Tivemos novamente uma reunião em Milão, naquele ano, e, novamente, ele voltou em junho para o Brasil. Ou seja, tamanha a vontade, interesse e tentando operacionalizar isso. E ele é o representante exclusivo na Austrália das maiores marcas italianas. Ele tem as flagships dos italianos, ingleses, etc. Enfim. E aí, eles são 3 irmãos que cuidam das lojas, eles têm várias cidades, Sydney, Melbourne, Perth, enfim, várias cidades. E aí que eles estavam no desafio de escolher uma cadeira para eles. Aquela coisa toda, quem trabalha com isso, quem está no meio, quem tem muitas opções, tem o desafio da escolha também. Quem não tem, tem um ou outro, ou só tem um. E quem tem muito também é desafiador. E aí, resumo que ele falou o seguinte: antes eu tinha um desafio porque eu não encontrava uma cadeira que eu gostasse. Agora eu estou aqui, por acaso lá em Floripa, eu estou aqui, tenho 4 aqui que agora não sei dessas quais que eu escolho. Ou seja, então isso é muito interessante. A pessoa trabalha com isso tudo, a pessoa tem tudo na mão e agora ficou num desafio de escolher entre essas 4. Resumo que foi, eles compraram cadeira malha, que é uma fininha, que tem o ratã, etc., e a família toda comprou e estão até hoje felizes. Ou seja, então, essa receptividade ela é global, em todos os lugares, assim como tem a cadeira no Hotel Aman, em Tóquio, que, por acaso, um sujeito se hospedou em Tóquio, viu a peça, viu o nome, entrou em contato e começou a comprar também. Ou seja, então, são esses elementos, esses momentos que vão construindo essa resposta, o que as pessoas sentem, essa atração pelo produto, independentemente aonde esteja e qual contexto esteja. Maravilhoso, Jader. Aqui eu acho que entra um ponto super importante para todo mundo que trabalha aqui com o mercado, né? Eu não sei quanto tempo mais a gente tem aqui, mas a conversa poderia ir muito mais longe, né? Mas eu prometo que eu vou fazer a última pergunta para ele aqui. Mas isso que você trouxe é uma coisa muito interessante, porque quem trabalha com o cliente final entende. Aqui no Brasil, a gente tem um desafio que é educar o cliente para esse olhar, vejo várias pessoas concordando aqui, educar o cliente para esse olhar, para se abrir e enxergar o valor construído por tudo aquilo, toda a trajetória do que foi feito. Eu acho que o que você está trazendo aqui lá fora a gente tem pessoas que, obviamente, pela própria natureza do país, da cultura, já estão com esse olhar mais treinado para identificar o valor do design, o valor de uma peça. Em sua defesa, eu digo que
móvel brasileiro ele teve um grande auge anos 50, 60, e hoje o Brasil voltou a ser muito protagonista no design mobiliário. Então, a gente tem esse desafio aqui no Brasil de educar os nossos clientes a respeito desse olhar para o diferenciado, não é para o diferente, é para o diferenciado. Então, acho que tudo isso que você me trouxe sobre a emoção, eu acho que ela realmente cativa, né? Isso é super importante, emocionar o nosso cliente para fazer com que ele realmente se abra a entender o valor da peça e depois discutir preço, né? É um trabalho a ser feito. Mas é sensacional esses exemplos que você trouxe. Prometo que agora é minha última pergunta, tá? E depois, eventualmente, que a gente pode abrir para uma ou duas perguntas também. Nós falamos de memory, nós começamos aqui falando de memory, resgatando aqui os 10 anos, falamos de jornada, falamos de futuro com a internacionalização. Para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você ainda quer construir para Jader Almeida. É claro que o por fazer é sempre muito maior, muito mais do que o já feito. Então, acho que não existe uma chegada, é sempre uma construção. Parece uma coisa filosófica, romântica, etc. Mas, de fato, para todos nós, é a construção do caminho. Eu tenho uma pessoa que virou amiga, etc. Amigo. Aquelas conversas interessantes que edificam e constroem determinados pontos de vista que fazem sentido ao longo do tempo. Esse sujeito ele é um dos donos do Ponta dos Ganchos Resort, lá em Santa Catarina, que é muito famoso mundialmente, premiados, etc. E lá, esse espaço é um dos hotéis, resorts, que corroboram com esse ponto de vista do quiet. Mas é essência, literalmente, disso, é vivência. Não é uma coisa construída, falada, que só está estampada. Realmente isso existe lá de maneira genuína. E nessas conversas, falando da vida, do fazer, etc., ele falou, a gente é igual o cachorro correndo atrás da roda, do pneu. Corre, 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 quando o pneu cai, já não sabe o que fazer. E assim, pegando essa brincadeira para descontrair, somos todos nós. Não existe chegada, nós estamos em um caminho, nós estamos construindo, estamos evoluindo, todos os dias, o tempo todo, em todos os aspectos da vida. Ou seja, então, qual que é feito até aqui, tudo isso feito, tudo que nós fazemos, independentemente do tamanho, de quem, como, quando, é a base para o próximo. Ou seja, então, não é sobre chegar, é sobre continuar como um todo. Então, não existe chegada e sempre esse caminho. Excelência é um horizonte, não é algo que se alcança, porque excelência, na base, no âmago da palavra, é fazer o melhor com aquilo que temos em mãos, naquele momento. E, a partir do momento que chegamos em um determinado patamar, ganhamos conhecimento, segurança, etc., para continuar e fazer num outro modo. E assim que as sociedades, assim que o mundo humano, a nossa sociedade foi construída até agora, sempre melhorando o que o outro já fez. Se ficasse lá no avião em 1920 e pouco, foi aquele 14 bis, um amontoado de madeira e tecido, para o que existe hoje. Ou seja, então, os princípios que são provados por alguém são adquiridos por outras pessoas que levam adiante. Então, esse conceito é o que eu trago para mim. Então, é sempre uma evolução, sempre continuando, porque estabilidade não existe. Estabilidade é aquela matemática, sobe poucos segundos é estável, ou está subindo ou está descendo. Física, matemática comprova isso. Finalizado isso, eu quero resgatar o comentário anterior da nossa função, da nossa atribuição, educar o olhar das pessoas. Afinal de contas, nós, enquanto arquitetos, designers, artistas, ou todos que estamos nesse meio, temos essa atribuição mesmo de alguma forma, decodificar o mundo e transformar para aquilo tangível, para o dia a dia. É pegar todos os códigos existentes e, de alguma maneira, compô-los para que as pessoas consigam utilizar isso de maneira mais fácil, de maneira, enfim, da maneira harmoniosa do dia a dia. Mas um fator muito interessante que vem se construindo ao longo dos anos, quem está mais tempo no mercado consegue, acho que sem sombra de dúvidas, identificar.
aos 10, 20 anos, o design ainda era muito, era nicho, era muito pouco falado. Tão pouco que ainda as grandes lojas do Brasil, a maior atividade era copiar, fazer aquela coisa toda, e não se falava do autor, do design. Era o nome da marca, o nome de um estilo, etc., etc. Hoje isso está muito mais difundido, graças à informação, a capacidade de todos ter na palma da mão rapidamente quem, como, quando, o que é isso. E também é muito perceptível que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas, muito mais participantes do processo das suas vidas, das suas casas. Eu acredito que esse fenômeno de cada vez mais o mundo estar nessa turbulência, quando voltamos para nossas casas, os nossos espaços, literalmente a nossa fortaleza. Não apenas o refúgio como o teto, como a construção, mas sim como o significado. Conectando o falado anteriormente, nós adaptando esse meio, é quase um escudo para as coisas externas. Então, cada vez mais as pessoas estão colecionando arte, design, objetos, elementos que constroem as suas próprias fortalezas, fortalezas internas e de significado. Então, isso, para mim, é muito evidente, que cada vez essa construção no Brasil, no mercado, então, isso é óbvio, é muito satisfatório, e nos mais diferentes mercados. Não apenas centralizados nos grandes centros, nas capitais, todos estão com essa preocupação, tanto é que hoje muitas cidades, em vários lugares do Brasil, a gente vê a arquitetura, não vou entrar no campo de qualificar, etc., mas há uma preocupação, uma visão, isso é muito importante, porque começa a ter um fortalecimento da cultura material, que países desenvolvidos industrialmente, materialmente, já tiveram e cujas pessoas que lá estão, desde criança, já convivem com isso. Então, estamos arrumando nossas casas, daqui a pouco começamos a nos preocupar com a cidade, com a calçada, com a sujeira, com o todo, e construirmos o espaço como um todo. Então, antes de tudo, o otimismo, obviamente, deve prevalecer, e essa construção da qual somos agentes ativos, é realmente educar, levar e elevar esse olhar das pessoas para que isso contamine o restante. Uau! Jader, foi um prazer enorme. Agradeço mais uma vez a Corina e ao Alexandre pelo convite para estar aqui com vocês. Um prazer enorme te ouvir, conhecer um pouco mais da sua filosofia de vida que você leva para os negócios. Sigo aqui te admirando e seguimos todos aqui, acredito, ansiosos pelos próximos capítulos da sua jornada e da Jader Almeida. Muito obrigada pela conversa. Parabéns. Perguntas? Posso abrir para perguntas aqui? Temos aqui, deixa eu trazer aqui. Jader, eu conheço cada centímetro desse espaço aqui, até pela amizade que a gente tem com a Corina, com o Alexandre, mas te ouvir aqui, ver a consciência que você tem da sua criação, foi uma coisa surpreendente. Hoje você é uma voz que fala alto e gera ecos, mas me traz a curiosidade, quais foram as vozes da criação lá de trás que fizeram você existir? Interessante que todos nós temos os nossos heróis, nossas visões, nosso imaginário, etc., etc. E sempre que me perguntam quando que surgiu Jader Almeida, quando que começou, etc., é muito difícil conseguir sintetizar essa resposta. Isso é para todos nós. E, inclusive, não sei se hoje ainda acontece, com as crianças, o que serás quando crescer? Um quer ser médico, outro quer ser bombeiro, outro jogador de futebol, outro qualquer coisa, astronauta. Eu lembro, enfim, e todas as conversas com parentes, etc., sempre foram recorrentes. Eu quero ser um artista, um pintor, um estilista, um engenheiro, etc., porque eu não sabia o que era arquitetura ou design. Para mim, era qualquer coisa que estivesse conectada a esse mundo da expressão. E sempre me fascinou muito perspectivas, desenhos, que, por acaso, eu sempre tive muita facilidade de expressão. Então, quando eu estava na faculdade, eu ainda cursei analógico, o CAD foi introduzido no 5º período, por isso que eu só tenho 32. Ou seja, então eu já faturava fazendo perspectiva para os colegas, ou seja, nas apresentações, etc. Até hoje, isso virou algo fascinante, porque é
é interessante conseguir capturar um espaço e desenhar. Então, essa facilidade toda, esses elementos sempre fizeram eu olhar para determinados caminhos. E é claro que, quando vai amadurecendo, vai compreendendo o mundo, eu costumo falar, e inclusive está em algum periódico, que, recordo muito bem, o ano era 1999, eu fui numa exposição dos modernistas, e na sala tinha peças do Joaquim Terreiro. E por eu ter começado já desde os 14 anos, 15 anos já dentro de fábrica, de indústria, então esse conhecimento do material, de como fazia, da resistência, já era muito presente. E nessa exposição, que eu vi aqueles biombos, aquelas esculturas, as peças super finas, para mim foi mais ou menos aquela coisa. Antes o mundo era preto e branco, agora virou um mundo em cores. Ou seja, fez sentido que o material não é apenas aquilo para ser usado de maneira ordinária, que quando passa pelo olhar e pelas mãos de alguém que realmente tem uma percepção mais aguçada do mundo, ele vira extraordinário. Então, resumindo, os modernistas, para mim, foram, sem sombra de dúvidas, o que abriu essa caixa de percepção do mundo. E, nesse período, foi uma busca constante. Depois começa a descobrir os escandinavos, os japoneses, etc., uma série de nomes, para eu não colocar uma pessoa, porque nunca foi sim um combinado. E depois que, obviamente, começa a entrar na arquitetura, não tem como não deixar de olhar para Niemeyer, Artigas, Mendes da Rocha, todos esses que construíram as bases da arquitetura brasileira, e quando começa a olhar para o exterior, Calatrava, Neutra, e todos esses que, tanto é que hoje uma casa a cor, essas casas vêm daquele projeto americano, que eram das casas, de como que era uma leitura a partir desses arquitetos, o que foi muito bem sucedido, e até hoje viraram aquelas masterpieces, que figuram revistas, capas de livros, etc., etc. Ou seja, então, poderia resumir que são os modernistas, e que foram esse primeiro contato. Mas aí, no decorrer da vida, é claro que vão surgindo inúmeros outros, mas não estão mais da pessoa, sim dos ecos que aquilo causa, e a gente começa, de alguma maneira, a conseguir compor tudo isso, e, como humanos somos, começa a contaminação, essa leitura, e isso vai formando um olhar, um filtro cultural que vai criando essa essência e essa visão única que cria um arquiteto, um designer, um artista, um escritor, pintor, seja o que for. Mais alguém? Okay. Eu gosto muito de arte, acompanho um pouco do seu trabalho também. Sei que você começou, como você acabou de dizer, em fábrica, entendendo o processo, né? E eu percebo que a arte ela evolui conforme a tecnologia também evolui e vai permitindo que novas coisas possam ser criadas de maneiras diferentes, né? E hoje nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, né? O processo de atualização das coisas são muito mais rápidos do que sempre foi. Você mesmo comentou sobre também um excesso de informação, né? Uma infotoxicação. Como que tudo isso que a gente está vivendo, inteligência artificial, tecnologia que se atualiza praticamente diariamente, pode afetar positivamente e negativamente o processo criativo autoral? Talvez essa seja a pergunta mais recorrente e a grande angústia de todos, não só nossa, do nosso campo. A discussão que está presente em todos os campos, níveis e possibilidades aonde estamos enquanto humanos. Se olharmos porque pode ter dois pontos de vista, assim como hoje a própria literatura, as discussões é dividido entre os otimistas e os pessimistas, entre os neófilos e os neofóbicos, como sempre tem os dois lados. E assim aconteceram as mais diversas evoluções humanas. Quando se falava, talvez não seja nenhum paralelo, mas que pode ser utilizado como ponto de partida para uma discussão, a própria Revolução Industrial do século XVIII, XIX, onde muitas das profissões, muitas das atividades foram extintas e substituídas pelas máquinas. Inclusive, tem vários relatos, livros, de
motins, as pessoas destruíam as máquinas, as pessoas destruíam os teares porque estavam perdendo seu ganha-pão, sua maneira de subsistência, etc., etc. Tem tanto no movimento Arts and Crafts, que pelo William Morris, que inclusive foi um dos precursores dessa coisa, que a máquina ia tirar toda a essência humana, que não teria mais, e passamos isso e vimos que isso foi muito positivo. Trouxe muito mais elementos, fatores positivos do que negativos. Hoje estamos novamente numa fronteira jamais vista e cuja capacidade da AI já é sabido que é algo que nem nós conseguimos decifrar isso. Está além da nossa capacidade de identificarmos isso. E pelo lado, ou pelo ponto de vista pessimista, inclusive, tem o último livro do Yuval Noah Harari, que é Nexus, que ele discute muito, traz muito essa reflexão acerca da inteligência artificial, o que pode ser, porque como tudo, se utilizado para o bem, ok, mas como sabemos, muitas coisas serão utilizadas pelo lado negativo. Uma série de situações, trazendo essa reflexão toda, com uma compreensão holística de vários meios para a nossa realidade, eu penso, como para todos, vai, sem sombra de dúvidas, eliminar muitas das pessoas, o que também é bom. Aquele raso, aquele meieiro, aquele que não tem profundidade, facilmente vai ser substituído. Aqueles que têm capacidade, profundidade, etc., serão uma combinação. Esse é o meu ponto de vista. Se eu estou certo ou errado, o tempo dirá. Ninguém e qualquer colocação acerca desse momento que estamos vivendo hoje, qualquer um vai falar, é tudo uma suposição ou é tudo uma perspectiva a partir daquilo que nós conhecemos ainda, porque está vindo um desconhecido. Mas, a partir dessa uma humilde perspectiva, eu acho que vai ajudar muito. Como? Olhando, obviamente, por esse lado otimista da coisa, porque, antes de tudo, nós temos uma capacidade muito grande de sobrevivermos, e quando vai dar tudo errado, a gente volta e reconstrói um caminho, etc. Eu acho que é o Steven Pinker, que é um pensador, filósofo canadense, inclusive tem um livro chamado Novo Iluminismo, lançado em 2017, que ele traz muitas das coisas que melhoraram ao longo da evolução humana, e que sempre nós somos pessimistas, achando que tudo vai explodir, vai destruir, vai de alguma maneira... É Steven Pinker mesmo, é muito interessante pesquisar, ler esse livro, porque ele conecta muito com o nosso momento. Mas a capacidade das ferramentas, quando tem hoje, até há pouco tempo fizemos um projeto muito interessante, e que foi todo animado, feito vídeo por AI, coisas que, assim, de dias, que nos meios anteriores levaria meses ou anos e com custo improvável de ser realizado. E quando se apresenta um projeto do qual não é mais apenas a imagem, se apresenta um filme, a pessoa entra naquilo, a pessoa vive aquilo com tamanha realidade que, no final, você vai falar o quê? Tá, é isso. Ou seja, então, essa capacidade de nós anteciparmos, tocarmos as pessoas por meio dessas tecnologias, eu acredito que vai ajudar muito. Agora, o desafio é o como será utilizado, quem vai permanecer, como vamos utilizar. E não apenas para a nossa criação. Eu já ficou percebido, eu sou do lado otimista, porque ajuda muito, muitas coisas, seja mineração de dados, seja tratamento de imagem, seja a resolução de conflitos, seja muitas situações. Mas o que vai acontecer, ainda realmente, se eu soubesse a resposta, provavelmente eu não estaria aqui, né? Mas são visões, percepções, e que cada conversa, cada reflexão traz novas maneiras de ver o mundo. Ontem mesmo, no jantar, eu estava com um sujeito que ele trabalha numa empresa do ramo médico, vendas de... não vou falar o nome, porque não vou fazer merchandising. Aí eles fizeram com os agentes de AI, dentro do campo deles, e colocaram a melhor performance de vendedores de seguro, de tudo aquilo, com um AI, que foi feito em 30 minutos, superou em 10 vezes a capacidade do ser humano. É que o Elon Musk fala que, se nós falarmos de inteligência artificial, é a mesma coisa que o chimpanzé tentando decifrar o cérebro humano.
Ou seja, então, é muito complexo ainda, e qualquer discussão, ela fica realmente ainda no campo das opiniões. Ou seja, então, mas eu acredito que vai nos ajudar muito mais do que nos prejudicar. Que assim seja.